Glória a Deus. Cedo, né? Estranhando esse horário, mas glória a Deus. O importante é que a gente ainda tem essa liberdade de estar cultuando a Deus, né? Liberdade, né? Não é bem liberdade, mas gostaria que você se colocasse de pé. O importante é que nós temos o privilégio de estar na presença de Deus juntos nesse lugar, amém? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 18, Romanos 8. Vamos ver aqui. Diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém? Eu estava meditando essa tarde, o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra de que o pecado, quando Adão cometeu o pecado, não fomos só nós que pagamos o preço, toda a criação, todo mundo que nós vivemos paga o preço até hoje. E todas as coisas que nós vemos, as pessoas às vezes querem culpar Deus, né? Ah, por que acontece isso? Por que pandemia? Por que desastres? Mas a gente vê que tudo é uma consequência do nosso pecado, tudo é uma consequência das atitudes que nós tomamos, das coisas que nós fazemos. Um vírus criado em laboratório não foi Deus que criou, foi a gente, foram as nossas más atitudes. E essa palavra diz que a criação geme como dores de parto. Isso quer dizer que ela sofre, ela também está sofrendo as consequências das nossas más atitudes. Só que quando a gente geme com dor de parto, é uma esperança, não é só uma dor. Ai meu Deus, não vejo a hora que logo tudo isso acabe. A criação geme com dores de parto porque ela quer nos ver libertos, ela não vê a hora que existam novos céus, nova terra, e nós sejamos novos também, nós sejamos transformados, nós tomemos posse daquilo que o Senhor conquistou para nós, que é a adoção. Nós somos filhos, o papel já está assinado, nada pode mudar isso, mas nós ainda não tomamos posse disso. Então nós vemos o que o mundo passa hoje, é um reflexo do homem querendo ser Deus, né? Não sei se você já assistiu aquele filme O Todo-Poderoso, em que Deus dá para o homem a possibilidade durante alguns dias de ser Deus. E os desastres são gigantescos. E a gente vê até hoje, o homem quis ser Deus. Por isso as coisas estão no rumo que estão. E nós precisamos clamar todos os dias: Pai, eu preciso que o Senhor reine sobre a minha vida, que o Senhor seja o Senhor. Porque tudo que a gente faz, irmão, não dá certo. Não tem como dar certo, a gente não sabe, a gente não tem o conhecimento de Deus, a gente não tem a noção que Deus tem, a dimensão, e outra, nós não temos a preocupação com o outro. Eu lembro que no filme Deus perguntava para aquele rapaz, depois de alguns dias: já faz tantos dias que você está na minha função, você já fez alguma coisa para alguém? Não, só fez para você. Porque nós somos limitados e egoístas, nós precisamos do Senhor sobre as nossas vidas. E a única diferença de nós para as pessoas que às vezes não tem o conhecimento de Deus é exatamente o fato de que nós reconhecemos que precisamos de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e nós vamos clamar a Deus. Venha reinar sobre nós, venha ser o nosso Deus, Pai. Senhor Deus, tudo que nós temos feito até agora não tem dado certo, Senhor. Nós não nascemos para ser Deus, para estar no seu lugar. Então vem sobre nós, reina sobre nós, Senhor Jesus, para que a sua vontade seja feita nessa terra, para que o Senhor venha, Senhor Jesus, brilhar, para que o Senhor venha manifestar a sua glória. E eu sei que o manifestar da sua glória é sempre o melhor para nós, é sempre o melhor para cada uma das nossas vidas, Senhor Jesus. Nós muitas vezes só queremos pedidos egoístas, desejos egoístas, mas nós precisamos do Senhor. Senhor, eu sei que a criação, que a terra geme, e nós também gememos, esperando que o Senhor venha se manifestar em nós, que nós venhamos nos manifestar como filhos de Deus. Então reina sobre nós, para que nós possamos aguentar esses dias
Nós precisamos ter esse reinado, porque Ele sabe o que faz. O Senhor é Deus. Então, Senhor, venha reinar sobre tudo que eu pensar, sobre tudo que eu falar. O Senhor seja meu Deus. Isaías, no capítulo 11, fala sobre o verdadeiro rei, aquele que foi criado para reinar, aquele que é poderoso o suficiente para fazer o melhor por nós. Porque muitas vezes a gente elege pessoas e a gente percebe isso, até mesmo na política do mundo, elege pessoas não capacitadas que acabam cometendo tantos erros que causam danos enormes, né? O nosso país mesmo tenta se recuperar de anos de sofrimento. E tudo que nós vivemos é fruto dessa má administração, porque nós tomamos posse, mas existe um rei que foi criado para reinar. E diz assim, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E ele deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra. E ferirá a terra com vara da sua boca, e o seu sopro dos lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto de suas entranhas. E morará o lobo com o cordeiro. Esses são os frutos do reino. Quando o rei verdadeiro reina, presta atenção. E morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o
deitará, e o bezerro, e o filho do leão, e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntos, e os seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá a palha com o boi. E brincará a criança no peito sobre a toca da áspide, a cobra, e desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. E não lhe fará mal nem dano algum, e em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta sobre o estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Foi para isso que nós fomos criados, para viver em paz, para todos, até mesmo os animais, toda a criação. É por isso que a criação geme, é por isso que essa terra geme. Ela clama: Senhor, manifesta logo a tua glória, manifesta os seus filhos. Porque nós queremos viver em paz, porque nós queremos viver esse reino. Quando nós colocamos o verdadeiro rei no lugar de rei, o Senhor, para reinar sobre o lugar onde ele deve estar, as coisas fluem, as coisas andam, e o seu reino é glorioso, e a paz. As coisas muitas vezes não dão certo porque nós não deixamos que a vontade do Senhor seja feita na terra como no céu. Então nós precisamos clamar que esse poderoso Deus venha nesse lugar. Senhor Deus que está sentado no trono, o Senhor foi feito para reinar e não nós. E é o que nós clamamos: vem reinar, Senhor. Nós juntamente com a criação clamamos: vem, poderoso Deus, reina sobre nós.
Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Feliz por mais essa oportunidade. Pode se assentar.
Fique à vontade. Glória a Deus. Graças a Deus que Deus nos permite estar aqui mais uma vez, adorar e exaltar o nome dEle, bendizer a Ele, porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Quem sabe o que está escrito lá? Davi e Golias. Glória a Deus. Eu preguei bem poucas vezes sobre essa passagem, mas dessa vez eu quero falar que Deus tem colocado uma palavra no meu coração e tem falado comigo. Amém? Diz assim: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava uma caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou o desafio hoje às tropas de Israel: mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Amém? Até aqui por enquanto. Essa palavra é muito conhecida, né? A história de Davi e Golias. E essa passagem ela tem um contexto histórico em que existe uma transação do período dos juízes para o período dos reis. E nesse tempo o primeiro rei de Israel que assume o trono é o rei Saul. E esse rei era uma pessoa humilde, até que se tornou rei. E ele assume o trono de Israel, e ele, após vencer algumas batalhas, o seu coração se ensoberbeceu. E no capítulo 3 você vai ver que ele sacrifica a Deus no lugar do profeta Samuel. E a primeira desobediência que ele faz é isso. Aquilo que ele deveria fazer, ele não fez, e fez aquilo que não era para ele fazer. Então, Saul peca, e no capítulo 15 novamente Saul erra, e Deus dá uma ordem direta para Saul e diz para Saul: você precisa exterminar os amalequitas, não é para deixar nada, é para matar todos os animais e matar todos, não é para deixar ninguém. E por quê? Porque Deus viu agora em que o reino de Israel está estabelecido a oportunidade de trazer juízo sobre aquilo que ele havia prometido lá no deserto. Porque os amalequitas eram inimigos de Israel, e quando o povo de Israel estava peregrinando no deserto, caminhando por 40 anos, os amalequitas vinham, matavam os cansados, os mais velhos que ficavam para trás, e saqueavam o que eles tinham. Então Deus faz uma promessa em que exterminaria os amalequitas da face da terra. Então agora em Saul Deus tem a oportunidade de fazer o juízo, a justiça de Deus, a vingança de Deus sobre os amalequitas, e dá uma ordem para Saul e o povo de Israel para derrotar e exterminar totalmente os amalequitas. Mas Saul não mata os animais e deixa o rei Agag vivo.
e Deus rejeita Saul por causa disso. E é nessa hora que surge aquela palavra, aquele versículo que eu gosto muito de citar, que obedecer é melhor do que sacrificar, porque Saul deixou os animais vivos com a intenção de sacrificar a Deus, mas obedecer é melhor do que sacrificar. Então Deus rejeita a Saul, e no capítulo 16 Deus acha alguém, e a Bíblia vai dizer assim lá no Salmo, que achei Davi meu servo, com o meu santo óleo ungi. Então Deus acha Davi e o unge rei de Israel. Apesar de ungido, até aqui Davi ainda não é rei, porque da unção ao trono o tempo é longo, e Davi precisava passar por algumas batalhas até chegar ao trono de Israel. E aqui nessa história, Israel está passando por guerra, Israel está em dificuldades, Israel está diante de um inimigo esse que é o filisteus, e no meio dos filisteus tem um inimigo maior que é o gigante Golias, e eles estão de frente, os dois exércitos, um está num monte e outro em outro monte, e um vale entre eles. E nós lemos aqui o tamanho desse gigante, a roupa que ele usava, a armadura que ele usava, tudo que descreve o tamanho de Golias, o poder de Golias, a ponta de uma lança com 7 quilos, irmãos. A gente vai comprar um pacote de arroz no mercado, anda 2 quadras com ele, quando chega em casa parece que ele está pesando 50 quilos, não é verdade? Você imagina um gigante que tem uma lança que a ponta da lança pesa 7 quilos. Então o gigante é forte, o gigante é tenebroso, o gigante é amedrontador. E aqui nessa passagem nós vemos que no versículo 11, que ele desafia o povo de Israel, e no versículo 11 vai dizer assim: ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Você imagina essa voz desse homem desafiando o povo de Deus. E o tema dessa mensagem é: Deus sempre salva o seu povo. Deus sempre salva o seu povo. Nós estamos vivendo um tempo de crise, um tempo de dificuldade, um tempo de pandemia, epidemia, e crise financeira e tantas coisas, mas Deus sempre salva o seu povo. E aqui, irmãos, Israel está diante de uma batalha que aos olhos deles é impossível eles vencer. Aos olhos do povo de Deus, ao povo de Israel, eles não têm nenhuma chance. Até porque nenhum soldado tem coragem de descer para o vale e encarar o gigante. Nenhum soldado tem a capacidade de descer lá no vale e falar assim: vem então. E é interessante também que ninguém ao menos tentou. Ninguém tentou. Ninguém ousou descer no vale e falar assim: vem em mim, Golias, que agora nós vamos ver como é que é o negócio. Ninguém ousou fazer isso. Até que chega o menino. E o menino vem para trazer comida para os seus irmãos e ver como eles estão. Eliabe, Abinadab e Samar estão junto com Saul, eles são irmãos de Davi e são soldados. E Davi chega no campo de batalha bem no momento em que está um burburinho por causa dessa fala do tal Golias. E ele pergunta: o que está acontecendo? O que o rei vai dar? Eu ouvi vocês falando um negócio de que o rei vai dar algumas coisas para quem vencer esse gigante. E eles contam para ele o que vai acontecer com quem vencer o gigante, e Davi fica já abismado com o fato de que não vai pagar imposto, vai casar com a filha do rei e muitos outros benefícios, vai ficar rico. E ele fala assim: quem que é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? E a conversa de Davi, essa coragem toda, chega aos ouvidos de Saul. E Saul manda chamar Davi e eles vão conversar. E quando eles estão conversando, Saul fala assim: você não pode enfrentar esse gigante. Você é um menino, você é um moço ainda. Você não vai vencer. Não, meu senhor. Um dia eu estava apacentando as ovelhas de meu pai e veio um leão e eu matei. Veio um urso e eu também matei. E eu venci. E eu vou contra esse filisteu, esse gigante, em nome do Senhor dos Exércitos.
Aí Saul tenta colocar uma roupa nele, e a roupa pesava mais do que ele. Ele não consegue caminhar, e ele então desiste de usar aquela roupa. E ele pega a sua funda, seu estilingue, e 5 pedrinhas no riacho, e vai encarar o gigante. Só que um pouquinho antes dele ir conversar com Saul, seu irmão vê ele indo, perguntando sobre o que estava acontecendo, chama ele de presunçoso. Porque, por que você veio aqui e eu bem sei da sua presunção? Nunca entendi essa passagem. Mas fato é que a possibilidade é que Eliabe estava falando do fato de Davi ter sido ungido rei. Então, Davi quer vir aqui agora no campo de batalha, mesmo sendo um menino, vai querer encarar o gigante, ou vai querer entrar na guerra, porque ele acha que ele é ungido. Então, ele, não sei se é proteção ou o que é, mas alguma coisa tem no coração de Eliabe que ele está tentando evitar que Davi desça. Mas Davi ignora a sua fala e continua. Porque, irmãos, nada pode impedir aquilo que Deus tem para fazer. Quando Deus quer fazer uma coisa, Ele faz. Não tem como impedir o que Deus quer fazer. E Davi, irmãos, vai para a batalha. Agora, o que eu quero pensar com vocês nesta noite, com você que está em casa, com você que está aqui na casa do Senhor, com você que vai nos assistir algum dia, é que quem somos nós nessa história? Quem sou eu? Quem é você? Aonde você se enxerga nessa história de Davi, Golias, povo de Deus, Saul, filisteus? Quem somos nós nessa história? Porque nós sempre ouvimos falar que nós precisamos ter a coragem de Davi. Nós sempre vimos pessoas ministrarem e falar assim, nós precisamos ter a ambição de Davi. Mas Davi nem sempre foi esse Davi aqui. Se você ler a história do rei Davi, nem sempre ele foi o Davi que encarou Golias. Nem sempre ele foi o Davi que venceu gigantes. Nem sempre ele foi o Davi que obedeceu a voz de Deus. Nem sempre ele foi o Davi que encarou os seus medos. Quem nós somos nessa história? Quando eu olho para essa história, quando você olha para essa história, o que te vem à mente? Quem você é nessa história? Nós somos um povo que está diante de um gigante que não sabe o que fazer. Nós somos um povo que ouve a palavra do gigante, do inimigo, e fica amedrontado e apavorado. Nós somos esse povo. É verdade. Nós somos esse povo que está diante de uma guerra e que quando nós olhamos para essa guerra, nós olhamos para o inimigo, nós olhamos para o tamanho da lança, nós olhamos para a couraça que ele está vestido, nós olhamos para a sua indumentária, com toda aquela força, com aquele tamanho todo, nós pensamos, nós não temos chance nenhuma. Nós somos esse povo que quando ouve essa palavra treme, apavorados. E Davi, quem é Davi nessa história? Nós temos alguns gigantes, irmãos, que nós não conseguimos vencer. No Salmo 49 vai dizer assim, qual o valor um fazendeiro poderá pagar em resgate da sua alma? Nós temos uma dívida, nós contraímos uma dívida impagável no Jardim do Éden. Nós temos ou tínhamos uma dívida que nós não podíamos pagar. Nós tínhamos diante de nós um gigante que atrapalhava o nosso relacionamento com Deus. Apesar de que, através da religião, o homem sempre achou que conseguiria ter essa ligação com Deus. O povo judeu sacrificava um cordeiro, achando que tinha essa ligação com Deus. As religiões, a história do mundo é composta por várias religiões e sempre o homem estava buscando, com seu próprio esforço, ter essa ligação com Deus. Mas havia um gigante chamado pecado que impedia o homem de se aproximar de Deus. Essa natureza caída, qual foi lido aqui na abertura de Romanos 8, que geme. O mundo não funciona da forma que deveria funcionar. As coisas não estão no seu devido lugar. Ainda não estão.
A palavra de Deus diz que hoje ainda nós vemos como por um espelho, mas um dia, face a face, o veremos como Ele é. E quando eu olho para essa história, eu vejo nós aqui. Eu sou Saul, eu sou aqueles soldados, eu sou Eliabe, porque Davi veio para fazer alguma coisa por eles, irmãos. Alguma coisa que eles estavam ali tentando fazer, mas não conseguiam. Mesma coisa nós tentamos a vida toda fazer uma coisa que é ser santos e não conseguimos. Viver sem pecar e não conseguimos. Mas um dia o Davi, o filho de Davi, a raiz de Jessé, desceu na terra para vencer o gigante que eu e você não conseguimos vencer. O gigante do pecado. Pecado original, o princípio ativo que está dentro do nosso coração. Davi aqui é um tipo de Cristo, irmãos, que veio para salvar o seu povo. O povo está paralisado diante de um inimigo. Há um vale no meio, mas ninguém tem coragem de descer no vale. Nós somos esse povo parado diante do gigante, esse povo parado diante do inimigo, que não consegue se mover e enfrentar. Nós tínhamos um problema: pecado. O pecado. Mas Davi veio, Jesus veio e mudou a história. Aleluia. Irmãos, é interessante que Jesus vem, e Davi aqui é o tipo de Cristo, tipifica Cristo nesta história, porque o povo está diante do inimigo, o povo não sabe o que fazer, o gigante é forte, eles estão no monte de frente, tem um vale, e Davi chega, irmãos, e é interessante que Davi vem trazer comida para os seus irmãos, vem trazer pão, vem trazer queijo, vem trazer alimento. E Jesus também veio, irmãos, e quando ele veio, ele multiplicou o pão, ele trouxe alimento, ele trouxe cura, ele trouxe libertação para muitos. E a Bíblia vai dizer que ele veio para os seus irmãos, porque a Bíblia diz assim, que ele veio para os seus, e os seus não. O que Eliabe faz com Davi? Quase que enxota ele para fora. É o símbolo do povo de Israel não aceitando o Cristo. Mas Jesus não veio só para trazer pão. Assim como Davi não desceu no campo de batalha só para levar comida para os seus irmãos. Ele veio porque ele tinha um propósito. Assim Jesus desceu nessa terra porque ele tinha um propósito, de vencer o gigante por nós, de derrubar o gigante por nós, de vencer a batalha que nós não conseguimos vencer, a batalha contra o pecado original. E sempre quando a Bíblia vai citar o pecado, ela vai falar pecado no singular. Esse é o pecado que Jesus venceu, o pecado que é o princípio ativo dentro de nós. Esse é o pecado que Jesus venceu. E quando Jesus vence o gigante na cruz do Calvário, quando Davi vence o gigante naquele vale, os soldados não ficam parados, irmãos. É interessante que Jesus morreu na cruz para nos salvar do pecado. Jesus veio e matou o gigante. Jesus pegou a cédula de dívida que era contra nós e cravou ela na cruz. Agora nós somos salvos. A dívida está paga. Agora nós somos livres. E aqui essa história fala de liberdade, porque o filisteu Golias, ele fala assim, é o seguinte, quem me vencer, se você me vencer, se alguém de vocês vencer, nós nos tornaremos escravos de vocês. Mas se nós vencer, vocês serão nossos escravos. E aquele que é escravo daquele de quem é vencido. E nós vivíamos da escravidão do pecado. Você que está na sua casa nos assistindo, nos ouvindo, deixe de ser escravo. Jesus venceu o gigante para que você seja livre. Jesus venceu o gigante para que nós sejamos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas os soldados, quando ouvem a palavra do gigante, ficam com medo. Irmãos, é muito maior que nós. É muito maior que nós. É interessante que
A Nathalie citou aqui o filme do Todo-Poderoso. Se você já assistiu esse filme e assistiu ele só como uma comédia e deu risada, é muito bom para rir. Mas se você assistir ele na perspectiva de Deus mesmo, do que é Deus, do que Deus faz na terra, você vai ver a lição poderosa que tem naquele filme. Porque muitas vezes nós achamos que Deus tem que estar ali fazendo de tudo e cuidando de todos. E de fato Deus faz isso. Deus cuida de todos. Mas é interessante também que nós muitas vezes somos egoístas. Muitas vezes nós pensamos só em nós mesmos. Na maioria das vezes nós estamos preocupados só com nós mesmos. Mas quando eu olho para essa história aqui, eu vejo um Deus que salva o seu povo. Quando Davi está chegando ali, irmãos, ele só é um garoto que veio trazer comida. Quando Jesus desceu a essa terra, ele era só uma pessoa simples que andava pela terra. É verdade. Quando alguém olha para Davi, não vê em Davi alguém capaz de derrotar Golias. Assim como quem olhava para Jesus não via em Jesus a capacidade de salvar toda a humanidade. Até porque os religiosos que tentavam vencer esse gigante do pecado não conseguiam vencer e não conseguiam enxergar em Jesus alguém que poderia vencer. Então a religião não consegue nos ligar a Cristo, não consegue nos ligar a Deus, mas Jesus consegue nos ligar a Deus através da cruz. É a cruz que resolve o problema do pecado, irmãos. É a cruz que nos faz ser mais que vencedores. É na cruz que eu e você temos direito à vida e à vida abundante. É na cruz que nós temos direito à redenção. É na cruz, e é a cruz que vai gerar a recriação de todas as coisas, novos céus e nova terra. É só através da cruz de Cristo. Não tem como viver liberdade, não tem como viver paz sem olhar para a cruz. Não tem como ser vitorioso nesse mundo sem olhar para a cruz. Não tem como viver uma vida de vitória e de bênção sem o Cristo ressurreto na sua vida. Não tem como você falar, eu venci o gigante. Não, porque nós não conseguimos vencer o gigante. Saul queria reinar, Saul queria governar, mas agora é um covarde. Por quê, irmãos? Ele está diante de um desafio, ele é rei, ele poderia descer. Ele era alto, ele não era do tamanho de Golias, mas ele sobressaía, a palavra de Deus diz, acima dos ombros da maioria. Ele era grande também, Jair. Ele era um guerreiro. Mas nós não conseguimos. Assim como Pedro, nós até afirmamos, Senhor, eu estou disposto a morrer contigo. Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Saul, antes de ver o gigante, quem sabe estava pensando que ele poderia vencer o gigante. Mas quando ele se deparou, por isso que foi falado aqui ontem à noite que nós devemos viver por fé e não por vista, porque quando nós vemos alguma coisa, isso nos acovarda. Quando vemos o tamanho do inimigo que está diante de nós, deixa nós com medo. Nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, que já está se falando na igreja após pandemia. Alguém falou para mim esse dia que nós temos que atualizar bem a igreja com relação à internet, porque daqui a um dia ninguém vai vir mais para a igreja, porque o povo vai se acostumar a ficar em casa. Irmãos, quem serve a Deus por costume nunca serviu a Deus por amor. Quem se acostuma a ficar em casa nunca serviu a Deus por amar a Ele, nunca entendeu o que Jesus fez ao tipo de Davi aqui, de descer um vale e vencer o gigante por nós. Quem serve a Jesus por costume ainda não entendeu a dimensão da grandiosidade, da maravilha que Jesus fez por nós. Ele venceu um gigante que nós não podíamos vencer. Mas porque ele venceu o gigante, nós não devemos ficar parados. Quando Davi mata o Golias, irmãos, os soldados se animam. Os filisteus começam a querer fugir, mas os soldados vão atrás. Agora aqueles que estavam amedrontados tomam uma posição. O maior já está morto, agora nós precisamos vencer os menores. Jesus venceu o pecado original, irmãos. Mas ainda nós temos os pecadinhos na nossa vida. É verdade.
Os menores ainda estão aí para ser vencidos. E às vezes nós temos tanta dificuldade de vencer os menores. E você vê que os menores é fácil de vencer aqui na história, mas na realidade nossa, no dia a dia, é tão complicado. Por quê? Porque ao exemplo de Eliabe, nós muitas vezes não queremos deixar Jesus fazer. Ele não queria deixar Davi fazer. Ele não queria deixar Davi descer no vale. Ele não queria deixar Davi entrar na batalha. Assim nós não queremos deixar Jesus entrar na nossa vida. Nós queremos ainda continuar sentados no trono. É nós que governamos, é nós que dominamos. Mas Jesus está dizendo para mim e para você hoje: você quer ser mais que vencedor? Deixa eu sentar no trono da sua vida. Deixa eu governar a sua vida. Você vai ver que você vai ser vencedor. Não dá para ficar vivendo uma vida de derrota e dizer que serve a Jesus. Você precisa dizer que serve a Jesus e viver em vitória. Mas dizer só que serve a Jesus, não. Você precisa deixar Jesus viver na sua vida, estar em você, tocar você, guiar nossos passos, dominar o nosso ser. É isso que nós precisamos. Mas não dá para ficar parado no monte olhando para o inimigo, porque o Golias já está morto. Mas ainda tem inimigos que nós precisamos vencer. Aquela mágoa que nós guardamos no nosso coração, aquele pecadinho de estimação que você já acostumou a fazer, já virou iniquidade na sua vida, aquilo que você fala: Deus não leva em consideração porque os tempos são outros. Não, pecado ainda é pecado. Pecado ainda é pecado. Nós estamos vivendo em outro tempo. Antigamente era assim, agora eu posso dormir com a minha namorada, eu posso fazer tal coisa, eu posso... Casamento hoje é aberto, né? Pode ter 2, 3 mulheres. Não, pecado ainda continua sendo pecado. Jesus matou o gigante maior, mas ainda você precisa lutar contra os menores. Glória a Deus. Os filisteus estão lá do outro lado do monte. Desce, passa pelo vale, pula por cima do gigante morto e vença ele. Muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar, e a Bíblia diz assim: que quem não perdoa também não é perdoado. Então, irmãos, Jesus veio e se manifestou cheio de graça e de verdade. E a graça é: eu te perdoo, meu filho. E a verdade é o quê? Vai, não peques mais. Foi o que ele falou para aquela mulher que foi pega em adultério. Falou: ninguém te condena, minha serva, minha filha. Eu também não te condeno. Mas vai e não peques mais. Siga seu caminho. E é o que nós precisamos fazer, irmãos. E como que eu faço isso? Entregando o controle da minha vida para Cristo. Entregando a caneta para escrever a minha história nas mãos do Criador. Aquele que pode mudar a humanidade, mudar a história da nossa vida. Irmãos, não é só questão de emoção, não é só questão de ouvir, não, é você colocar em prática. Nós precisamos mudar a postura, mudar a atitude. Não dá para ficar pensando: a igreja após pandemia não vai ter mais culto assim, vai ser tudo online. Não! Deus é um Deus de comunidade, Deus é um Deus de abraço, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de toque. Deus é um Deus que quer o seu povo junto, unido, forte. Uma batalha ele venceu sozinho na cruz do Calvário, porque até o Pai virou as costas para ele por causa dos nossos pecados. E ele teve que vencer sozinho, mas eu e você não precisamos estar sozinhos. Ele venceu sozinho para que nós vivêssemos juntos, para juntar um povo para si. Agora nós somos Israel, não existe mais uma nação Israel. Israel, nós somos Israel de Deus, nós todos somos um povo só, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, representante dele aqui nessa terra. Eu e você somos aqueles que ganhou a liberdade através do sacrifício de Cristo na cruz. Ele matou o gigante. Então viva como alguém que tem um gigante morto. Aleluia. E um Cristo vivo dentro de você. Um Cristo vencedor, não um Cristo derrotado. Irmãos, nós servimos a um Deus forte, a um Deus poderoso, a um Deus grande. É verdade. Viva uma vida de vencedor. Não viva se lamentando. E se tiver que se lamentar, se lamente para Deus.
se lamente para alguém que vai poder abençoar a sua vida. Eliabe falou: não, Davi, sai daqui. E às vezes a religião, irmãos, quer achar que nós podemos fazer. Eu faço, eu consigo fazer, eu consigo acontecer, eu consigo vencer, eu consigo. Não, nós não conseguimos. Muitas vezes nós somos igual aquele jovem rico que chegou diante de Jesus e disse: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? A pergunta está errada. Nós não devemos fazer, Jesus já fez. O que nós precisamos fazer é aplicar o sangue de Cristo na nossa vida, e quando aplicamos, Ele nos purifica de todo pecado. E em purificando nós de todo pecado, nós precisamos vencer os pecados que de perto nos arrodeia e que muitas vezes nos vence. Nós somos vencidos por Ele, e quando nós somos vencidos, nos tornamos escravos. Por que viver uma vida de escravidão se eu sou livre? Aleluia. Em Jesus Cristo? Por que viver uma vida de escravidão se Jesus já me libertou? Por que escolher viver como escravo se Jesus me chamou para ser filho de Deus? Aleluia. Herdeiro de Deus? Nós falamos de tantas coisas, irmãos. E eu acho interessante que quando Davi, já estou terminando, quando Davi chega diante de Saul, Davi fala para ele assim: teu servo estava lá e veio um leão, e eu livrei aquela ovelha da boca do leão. E daí veio um urso, e eu também livrei aquela ovelha da boca do urso e matei os dois. Quando Davi está falando isso para Saul, é Deus lembrando o seu povo das vitórias que eles tiveram. Deus falou assim: eu libertei vocês da boca do leão quando eu tirei vocês do Egito. Eu livrei vocês da boca do urso quando eu trouxe vocês até essa terra e vocês conquistaram essa terra. Glória a Deus. Deus vem lembrando a nós, irmãos, tudo aquilo que Ele já tem feito. Glória por nós. Ele já matou o leão, já matou o urso, e por último Ele matou o gigante. Agora eu sou livre. Agora eu sou mais que vencedor. Agora eu preciso aprender a viver em liberdade, não como escravo. Deus nos chama a lembrar das vitórias que Ele já concedeu a você e a mim, para que nós não venhamos ficar pensando em um mundo de pandemia, em um mundo de crise, e nós perdemos o foco da cruz. O mundo está nos avessos, mas Jesus continua sendo Deus. O mundo está virado de ponta cabeça, a corrupção está generalizada, mas Jesus continua sendo Cristo que nos salvou. Jesus ainda salva o seu povo. Jesus ainda envia alguém. Jesus não envia mais, Ele desceu e veio a essa terra e resolveu o problema do pecado. Ele venceu o gigante de uma vez por todas. Então viva em liberdade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não deixe que as coisas ao redor venham influenciar você. Viva uma vida de gratidão ao Cristo ressurreto, ao Cristo crucificado, ao Cristo vivo que está ao seu lado. Não queira vencer sozinho, mas seja mais que vencedor ao lado dele. Ainda que você passe por uma aparente derrota, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele venceu o gigante por você. Glória a Deus. Ser vencedor em Jesus não tem a ver com aparência agora, tem a ver com o que Ele já conquistou por nós na cruz. Aleluia. Ainda que você passe por dificuldade, você é mais que vencedor. Ainda que você passe por enfermidade, você é mais que vencedor. Ainda que você morra, você é mais que vencedor, porque aquele que morre nele tem direito à ressurreição do último dia. E vai ressuscitar e vai receber um corpo glorificado. Aleluia. E vai viver num mundo em que o lobo e a ovelha deitam juntos. Vai viver em um mundo em que a criança brinca com a serpente. Vai viver em um mundo em que o leão pasta junto com o boi. Irmãos, até a cadeia alimentar foi adaptada por causa do pecado. Mas um dia nós vamos viver em uma terra. Aleluia. Vai haver mais fonte. Glória a Deus.
Não vai haver mais sofrimento, não vai haver pandemia para as pessoas ficarem apavoradas. Não vai haver mais isso. Vai ser um lugar de gozo, paz e alegria do Espírito Santo. Aleluia. Mas você pode viver um pouquinho disso, porque nós aguardamos com expectativa. Amém. Nós queremos mais de Deus. Deus colocou no nosso coração um pouquinho da glória eterna, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos ter sede e fome por mais a cada dia. Eu quero mais de Deus. Você precisa querer mais de Deus. Você precisa viver em Jesus, porque só em Jesus nós somos mais que vencedores. Sozinhos nós somos fracassados. Sozinhos nós estamos fadados à derrota. Mas com Jesus nós vamos vencer. Coloque-se de pé. O Cristo vivo está contigo. Glória a Deus. Amém. Assim como Davi desceu no vale, Deus subiu no monte e deixou-se pregar na cruz e venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu tenho uma novidade para você: os séculos ainda não se consumaram, então Jesus vem contigo. Jesus está com você, Ele está cuidando de você, porque Ele sempre salva o seu povo. Salvou com Davi e Ele salvou a nós na cruz do Calvário. Nós precisamos lutar com os nossos inimigos, inimigos que habitam muitas vezes dentro de nós. Precisamos lutar com esses inimigos, lembrando daquilo que Jesus já fez. Ele matou o leão, Ele matou o urso, Ele matou o gigante. E Ele é poderoso e Ele está conosco, Ele habita dentro de nós. E Ele pode jogar fora esses filisteus que muitas vezes nos atormentam. Ele pode pôr para correr, Ele pode exterminar. Mas nós precisamos clamar pela ajuda dEle. Não dá para viver uma vida de pecado sendo livre. Não dá para viver uma vida de escravidão depois que Jesus já conquistou a vitória para nós. Viva uma vida vitoriosa em Jesus Cristo. Mas é só nele que nós conseguimos viver assim. Há momentos que nós saímos dele, e quando nós saímos dele é a hora que nós perdemos. Nós precisamos viver com Ele, andar com Ele, juntinho com Ele, abraçadinho com Ele, amando a Ele, não por costume, não fazendo nada por costume, porque servir a Deus não tem a ver com costume, servir a Deus tem a ver com amor, servir a Deus tem a ver com gratidão, servir a Deus tem a ver com o reconhecimento do poderio, do senhorio dEle, da grandeza dEle, das vitórias que Ele conquistou para nós, de tudo que Ele já fez na nossa vida, de quem Ele nos transformou, nos tornou até aqui já, mas Ele ainda pode fazer muito mais. Existe mais de Deus, existe águas mais profundas em Deus. Não dá para nos conformar com uma vida medíocre sendo filho de Deus. E quando eu falo de mediocridade, eu falo de mediocridade espiritual, de fraqueza, de fraqueza todos os dias. Não, você tem que viver de vitória em vitória, de fé em fé, porque o justo viverá da fé. Não fica olhando para o gigante, porque o gigante já caiu. Jesus já venceu. Deixa Deus cortar a cabeça dele, jogar a cabeça fora. Joga essa mágoa que você tem no coração fora. Deixa esse pecadinho de estimação, esses vícios que você tem, pornografia, tantas outras coisas, cobiça, joga isso fora. Jesus quer te dar vitória, Jesus quer tocar em você. Eu quero orar juntamente com você. Você que está aí na sua casa, ore junto conosco. Abra o seu coração para Jesus, se derrame na presença dele. Ele tem vitória para a sua vida, Ele tem vitória para a vida da igreja, Ele tem vitória para a nossa nação, para a nossa cidade. Nós servimos ao Deus grande, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, te adorar, ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque o Senhor salva o seu povo, o Senhor cuida do seu povo. Obrigado, Senhor Deus, pela vitória conquistada por nós ali naquela cruz, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo gigante que o Senhor derrubou. Senhor, ajuda-nos a viver em vitória, reconhecer
riqueza, o seu poder, o seu senhorio, Senhor, que o Senhor é Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, meu Deus, por fazermos parte da tua igreja. Obrigado, Senhor, meu Deus, por teu grande amor que nos envolve. Obrigado, Senhor, porque nós não somos merecedores, mas ainda assim o Senhor nos amou e tem cuidado de nós. Senhor, muito obrigado por tudo. Abençoe a vida daqueles que estão nos seus lares. Abençoe a família de cada um dos seus filhos. Abençoe a vida de cada um que está aqui. Abençoe o trabalho de todos, Senhor. Dá graça, dá força, dá vitória para o seu povo a cada dia, em nome de Jesus. E que assim como o povo de Israel, nós possamos perseguir o inimigo. Senhor, esses inimigos que estão de pé, que nos arrogueiam, que está em nós muitas das vezes, Senhor, e que nós possamos vencer, não ficar parado olhando para o vale, mas descer no vale e lutar. Em nome do Senhor Jesus eu oro, Senhor, agradecido por tudo. Abençoe a vida dos ofertantes, dos dizimistas da sua casa. Prospere, abençoe os teus filhos. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém? Amém. Amém. Cumprimente seu irmão, à distância. Se você trouxe a sua oferta, não leve de volta para casa, deixa ali. Alguém podia pôr para mim